Bem-vindos, amados irmãos, à nossa escola dominical. Estamos estudando a série de Examinai as Escrituras. Hoje é a lição 15. Nessa série de lições, Examinar as Escrituras, temos aprendido sobre a Bíblia e o seu valor histórico, testemunhal, contendo um relato de experiências da vida do homem com Deus. E principalmente o bem-querer de Deus, o propósito amoroso do Pai, Deus, o Pai que está nos céus e que busca os seus filhos e abençoa indistintamente a humanidade de tal forma que Jesus afirma que as Escrituras testificam dele ao contar a jornada histórica do Deus Todo-Poderoso dos céus à terra. Isaías 55 fala o seguinte, versículos 9, 10 e 11. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, fazem brotar, florescer, produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não volta vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual foi enviada. Então, esta é a profecia de Isaías acerca do envio da palavra, da necessidade da palavra que nós temos, que ela é essencial, que ela produz fruto, ela tem um objetivo, né? E hoje nós estamos aqui, né, nessa série, e as últimas lições, ela salientou que é uma necessidade para nós conhecer e viver a Bíblia. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tiago, irmão de Jesus, em sua carta escreve o seguinte, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Interessante, os dois usam quase a mesma ideia de que nós erramos e nós nos enganamos, quando nós não conhecemos a palavra de Deus e quando nós não a vivemos quando tomamos conhecimento dela. Por quê? Porque a Bíblia é o manual de Deus. É o manual que Deus escreveu acerca do homem, que nos mostra tanto as virtudes como as correções necessárias para a vida. Então precisamos conhecer e viver a Bíblia. Muito bem. Hoje nós vamos ver o resultado do conhecimento e da prática vivenciada a partir da Bíblia. Oremos. Pai Santo amado, te agradecemos por esse momento em que nós abrimos a tua palavra, temos essa liberdade, temos essa facilidade, ela se encontra em nossos lares, nas nossas mãos, mas precisa, Senhor, estar dentro do nosso coração. Assim, Espírito Santo de Deus, vem e fala conosco. Mostra-nos, Senhor, e dirige-nos para que, Senhor, nessa prática, a tua palavra, como Isaías falou, que tem um fim proveitoso, que como a semente é plantada, como ela é cuidada, como ela floresce e dá fruto, assim a tua palavra nos nossos corações o faça. Eu te peço, nos méritos
e no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. O Paulo afirma na carta de Romanos 15, verso 4, o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A vida tem sido muito difícil e complicada, e a esperança, ela é fruto do quê? Fruto da nossa fé, quando a gente planta a fé, quando a gente coloca um objetivo, né? E depois nós batalhamos, trabalhamos, vivemos para que aquilo ocorra, né? Porque nós temos esperança do resultado. Nós buscamos um resultado proveitoso. E assim, vemos que as Escrituras na nossa vida, né, com os seus relatos, com os seus testemunhos, com as experiências, né, que são ali relatadas, né, vão trazer ao nosso coração paciência, ou seja, né, eu vou esperar. Eu não vou lá na sementinha e já querer que colher um fruto. Precisa acontecer todos os demais eventos, crescimento, né? Precisa fortalecimento, floração, precisa a estação própria, chuvas, e tudo isso demanda, é um processo, né, pelo qual a gente precisa esperar. E essa esperar é porque nós sabemos que vai ter um fim bom. Então, as Escrituras nos consolam, porque ela nos traz essa visão desse objetivo, desse encontro, dessa chegada e desse resultado bom nas nossas vidas, porque é o que Deus revela e mostra através não só das Escrituras, da história, mas no nosso dia a dia também nós vivenciamos isto. Muito bem, esperança, porque a Bíblia nos mostra Deus, o nosso Deus, ele trabalha a favor do homem, trabalha a favor de nós, para a salvação, santificação, que nada mais é a restauração da sua criação para a sua comunhão, comunhão com o Criador. É uma volta, né? Muito bem. Nós estamos assim, então, vendo que a Bíblia contém esses relatos, esse caminhar com Deus. E eu queria citar o Salmo 119, né? O Salmo 119, ele é um salmo que eles pegaram as letras do alfabeto hebraico, né? É um acróstico. Então, para cada letra, tem uma coleção de 8 versos, tem uma poesia para cada letra. É o salmo mais comprido. São 122 letras, 8 versos, são 176 versos nesta poesia, e que é salmo, quer dizer, é cantada, são cânticos, né? Então, era um canto muito longo. Mas ele exalta a Bíblia, exalta a palavra de Deus, ele exalta os resultados, a busca. Então, em cada um dos seus coleção de versos, né, ele trata de alguma coisa da qual ele foi inspirado a reconhecer que a Bíblia resulta. Então, a primeira coisa que ele fala, no primeiro verso, ele fala: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, andar na lei, a lei é a palavra, né? Então, é a revelação de Deus, é o descobrir do coração de Deus para nós.
E ele fala de bem-aventurado, felicidade, felizes. Então, felicidade por conhecer o Senhor e a sua lei. E assim ele fala sobre essa felicidade no primeiro verso. Eu não vou falar de todos, mas vou pensar alguns, né? Como o jovem pode guardar puro o seu caminho, ou seja, ter um caminho desimpedido, um caminho de avanço, um caminho no qual ele não tem tropeço, não tem dificuldades do passado ou do presente, porque ele tem essa pureza, essa liberdade, né? Tá? A resposta nesse texto fala assim: observando segundo a tua palavra. E daí ele fala: de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. E o texto que quase todo mundo conhece: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para não termos nenhum embaraço, nada nos impede, nada nos separa de buscarmos a Deus, né? Para não pecar contra ti. Muito bem, nós temos também, nesse texto, fala sobre a justiça, sobre a fidelidade, né? Fala que Deus, a palavra de Deus é a porção, né? É como alimento, como mel, né? E são doces, né? Como mel. Então, ele vai trazendo assim várias facetas, né? Da qual a experiência de conhecer e viver a palavra de Deus resulta, né? Na sua vivência, né? Foi bom eu ter passado pela aflição para aprender os teus decretos, né? Muitas vezes a gente desconhecendo, né, alguma lei, a gente infringindo, vem a penalidade, né? Passou o farol vermelho, já vem lá a multinha e tudo mais. E eu falo, opa, eu aprendi para dirigir, que é farol vermelho. Mas aquele que não conhece, que está do lado e não sabe, fala, ué, então o farol vermelho não pode passar? Não, não pode passar. Então, passar pela aflição, né? Então, são muitas outras coisas na vida que a gente faz, né? Tá? E que não é bom, não traz fruto bom, né? Agride as outras pessoas, né? Vai nos separar, vai trazer consequências maléficas, e isso desagrada ao próximo, desagrada a Deus, e nós passamos por esses conflitos. Muitos deles nós provocamos esses conflitos. Mas ao passar por isso, nós aprendemos qual é o bom caminho, e a palavra de Deus nos ajuda muito nisso. Porque tem o relato, ela não esconde a maldade do coração humano. Nós temos relatos aqui terríveis, né? De experiências humanas, e nas quais a gente pode se espelhar para não fazer, né? Temos 5 filhos. Os menores falam assim, né? Nós vimos as besteiras ou as dificuldades que meus irmãos maiores tiveram, e por esse caminho nós não passamos, né? Então, a gente tem a Bíblia também assim. Ela nos ajuda a desviarmos desse mau caminho. Muito bem. Um texto que todo mundo já ouviu, né? Que está aqui conosco. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Andar no escuro não é fácil, né? Tropeçar, bater a cabeça, cair. Mas não. Se temos luz, nós nos desviamos de todo o problema, né? Muito bem. Vamos lá. Eu antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiante.
Então, o salmista aqui está falando que ele começa o dia com a palavra de Deus. Ele começa o dia andando a Deus, buscando a Deus, né? E assim ele fala assim, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Então, buscar a Deus, né? Pela palavra, pela leitura, pela meditação, né? Deus está perto sempre, mas nós percebemos que Ele está perto. Que Deus nunca muda, Ele sempre está perto, mas nós muitas vezes não percebemos isso. Alegro-me nas tuas promessas, e no finalzinho, o último texto é uma oração, né? É uma oração pedindo para Deus atender, né? E pede entendimento, ele pede compreensão, porque para vivermos a gente precisa entender o que está passando, tomarmos decisões, ajudarmos os outros, né? E esse último trecho de Salmo 119, né? Ele até confessa assim, eu ando como uma ovelha desgarrada, errante em caminhos que eu não conheço. Daí ele fala, ora para Deus, procura o teu servo, me procura, me busca, me encontra, Deus, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos, eu não me esqueço de ti, eu não me esqueço da tua bondade, eu não me esqueço que tu és fiel, Deus. Então, esse Salmo 119, ele exalta a Bíblia, os mandamentos, a presença de Deus, tudo através do quê? Através de conhecer as Escrituras. Vamos ver então mais para frente. No Novo Testamento, segundo a Timóteo, Timóteo é um discípulo de Paulo, né? E Paulo fala para ele, né, na sua carta, você, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e que você foi inteirado, você veio ao teu conhecimento, sabendo de quem o aprendeste e desde a tua infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo aqui orienta Timóteo, fazendo simplesmente lembrar-se do tesouro que ele tem nas suas mãos, né? Esse conhecimento, né, da presença de Deus através das Escrituras, da sabedoria que vem através dela, pelo resultado que é a salvação pela fé, ou seja, a minha confiança em Deus me livra, me liberta, me salva dos perigos da vida. E daí o resultado. Quem vai à escola, aprende, passa por provas e é aprovado. E recebe um certificado. E aqui, Paulo está falando o que vai estar nesse certificado, né? Tá? A Escritura ensinou, corrigiu, educou em justiça. Agora, nesse certificado, está escrito justiça. A salvação que vem por Jesus Cristo nos traz justiça. E o homem de Deus seja perfeito. Justiça, perfeição para a vida, habilitado, treinado, exercitado para a boa obra.
Em outro texto, Paulo fala assim, olha, o homem, nós, fomos criados por Deus para fazermos coisas boas. Então, não acredite que a coisa boa que você intente fazer seja algum mérito para chegar diante de Deus e falar, eu sou bonzinho. Não, nós somente fomos criados para ser bons. É uma natureza, então não tem mérito nenhum. O mérito vem de Jesus Cristo, que veio nos trazer o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, porque Jesus está junto do Pai, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ou seja, deste caminhar com Deus. Através das Escrituras, que ele falou, vocês errais não conhecendo as Escrituras, porque elas testificam de mim. Falam que Jesus Cristo é o Senhor, é o doador da vida, ele é nosso Salvador, justificador, autor e consumador da nossa fé. Todo homem seja perfeito e habilitado para a boa obra. Esse é o resultado de conhecer a Escritura. Esse é o resultado de viver as Escrituras. Como exemplo, né, que a Bíblia tem respostas, no livro do aluno, nós temos várias perguntas, né? Eu vou pensar algumas aqui. Por que o homem precisa clamar ou invocar o nome do Senhor? As Escrituras ensinam. Para ser salvo. O que é necessário para que a pessoa possa invocar o nome do Senhor e ser salvo? A Bíblia nos ensina. É preciso crer que Deus, que Ele é nosso Salvador. Você sabia que o nome de Jesus, né, que poderia em português chamar José, né, tá? Quer dizer Salvador? Então, as pessoas que têm o nome Salvador aqui, têm o mesmo nome, Jesus. Então, o nome de Jesus já quer dizer salvação. E você chamar Jesus, Jesus, você está chamando a salvação para ti. O que é necessário para que a pessoa creia em Cristo? É um quiz, né? Nós estamos fazendo perguntas aqui, né? A Bíblia tem toda essa resposta e nós vamos ler esses textos ainda hoje, né? Ele é preciso, para crer em Jesus, é preciso ouvir, né? Eu preciso conhecer, eu preciso saber que ele existe, né? E como é necessário, o que é necessário para que alguém ouça, então, falar de Cristo? É preciso ter um outdoor na praça, né? Não, basta uma conversa, basta alguém falar dele, né? E apresentar Jesus, apresentar o Salvador. Como é sustentada a vida espiritual do homem? A Bíblia nos ensina, né? Ensina que a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual, né? Muito bem, tem muito mais, gente. A Bíblia, ela nos orienta, ela nos leva a uma caminhada com Deus. Porque é uma carta de amor, é uma mensagem direta à nossa necessidade. Existem outros meios para conhecermos a vontade de Deus?
Onde está a vontade de Deus? A gente pode dizer, a vontade de Deus está com ele, né? Mas ele expressou para nós através das Escrituras, através da experiência espiritual na humanidade e que está relatada na Bíblia. Há outras formas de conhecer a Deus? Ah, sim, é fato, porque Deus aparelhou-nos, né, com a consciência, aparelhou-nos com bom senso, né? Pensamos, né? Tem as questões que nos rodeiam, as circunstâncias. Tem um salmo que fala, né, que os céus, né, declaram a grandeza de Deus. Né? A gente se admira com a natureza. E às vezes, isso até nos desvia, né, por estarmos tão assim maravilhados com ela, que a gente passa a cultuar, a valorizar mais a criação, a natureza, do que o Criador. Mas as circunstâncias que nos está em volta nos apontam o Criador. Esses meios podem substituir a palavra? Não. Nada. Tanto que Jesus, né, ele é reconhecido não só no cristianismo. Ele é a palavra de Deus para os maometanos. Ele é a palavra de Deus para os budistas. Ele é a palavra de Deus para todo ser humano na Terra. Não podemos, não existe nada que substitua a palavra de Deus. E a igreja, né? Qual é a tarefa da igreja na Bíblia? Né? É onde a grande família, né, se aplica a conhecer e praticar a grande comissão, o grande mandamento que Deus nos deu. Né? E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, a expressão do amor, né? A gente fala a igreja, a gente aprende, mas a gente vai buscar os irmãos que não estão na igreja. Tem a parábola das 100 ovelhas, né? Uma se perdeu e daí o pastor, o cuidador, né, foram todos buscar esta que se havia perdido. E hoje a tarefa da igreja não é diferente. Buscar e achar o perdido. Muito bem. Tem muito mais coisas que estão aqui, né? Tá? Tem 22 perguntas. Aqui eu não vou lê-las todas, né? Mas a Bíblia é necessária para as nossas vidas. E ela nos leva, no conhecimento, né, a gente parar ou reconhecer os nossos erros, né? Parar de pensarmos de uma forma que nos leva longe de Deus. Ela nos orienta, ela vai nos trazer para conhecermos a vontade de Deus, conhecermos a própria natureza de Deus, né? Então, o conhecimento vai nos trazer, então, o saber para podermos agir, para podermos, então, praticar a vontade de Deus, para podermos buscar, para podermos andar com Deus, né? Então, e vivermos. Então, essa vida com a palavra de Deus, com o próprio Deus, né, tá? O conhecimento e a prática, o viver, vai ter um resultado.
e que é isso que nós estamos estudando hoje, né? Que vai ser o Evangelho. O que é o Evangelho, né? O Evangelho é nada mais do que uma palavra que significa boas novas. Ah, sim. Quem gosta de esconder uma coisa que alegrou o seu coração? Não dá para esconder. As tuas atitudes, a tua reação, a tua fisionomia, né, tá, vai irradiar essa alegria, essa felicidade dessa boa nova, esse bom acontecimento, essa boa notícia. Então não dá para esconder coisa boa. E tanto que as pessoas ficam perguntando, você está diferente hoje, o que está acontecendo, tal, né? Porque as pessoas estão olhando para nós, né? Então nós estamos rodeados de pessoas que nos conhecem ou que não nos conhecem, mas também nós encontramos com elas e elas vão olhar para nós e reconhecer que nós temos uma boa nova. E essa boa nova vem dessa vida de conhecimento e prática da vontade de Deus, da palavra de Deus na nossa vida. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é necessário. Então, a necessidade que a gente acaba vendo é que eu tenho uma boa notícia para mim, mas é para todos, né? Então, eu não posso guardar, eu não posso segurar isso para mim. É importante para todas as pessoas. E elas precisam ser avisadas do perigo em questão do erro, do engano, né? Do auto-engano, e que nós não estão conhecendo o caminho, a verdade e a vida. Então, esse perigo é uma má notícia, mas a boa notícia é que ela tem uma solução, né? E o socorro e a solução divina estão disponíveis para todos. Proclamar isso passa a ser, então, necessária, urgente, passa a ser o motivo da nossa existência temporária aqui, agora. Proclamar é anunciar, alertar, divulgar. Vamos lembrar a história de Jonas. Deus tinha um juízo, tinha uma condenação para a cidade de Nínive, capital da Síria, que era opressora, era imperialista, ela dominava todos os povos e de uma maneira muito cruel. E vemos que Jonas era um hebreu, era um israelita, que era dominado, ele era subjugado, não tinha liberdades, estava naquela situação terrível. E Deus fala, olha, tem uma palavra para Nínive. Jonas, você vai lá falar que eu não aguento mais, que eu vou acabar com essa nação, com essa cidade. Essa cidade já prescreveu tudo aquilo que podia ser feito de errado, de mal. Não tem como continuar. E Jonas, sabedor do quê? Ele conhecia Deus. Ele era da nação eleita por Deus. Ele sabia de quanto Israel tinha
se rebelado contra Deus, se afastado de Deus, e as misericórdias de Deus continuavam sobre Israel. Ele sabia do coração de Deus. E ele não gostava dos ninivitas. Ele sabia que aquela palavra ia mexer com os ninivitas, que poderiam buscar a Deus e receber misericórdia. E o que ele queria era que aquela nação acabasse mesmo. É isso mesmo, Deus. Vamos acabar com ela. Mas se Deus está mandando uma mensagem de oportunidade, eu não quero. Eu só quero para mim. Egoísta, Jonas. Infeliz, Jonas. Então nós conhecemos a história, né? Fugiu e Deus o reconduziu para ir anunciar a condenação daquela nação. E o resultado a gente conhece. Se arrependeram. São homens como nós. São pessoas como nós. Famílias como as nossas. Né? Vida, trabalho, como nós. E a oportunidade de Deus, eu vou impedir? Quem sou eu? Deus me agraciou, Deus me perdoou, Deus me anunciou uma boa nova, uma proteção, o dia a dia. Deus é fiel e Ele quer estender isso a todos. Jonas foi lá, anunciou. Diz que ele precisaria anunciar, andar por toda a cidade em 3 dias. No primeiro dia que ele andou, a notícia se espalhou, né? A gente chama de rádio peão, sei lá, né? Tá? Mas se espalhou, a notícia já varreu toda a cidade, chegou ao palácio, o rei falou, reconheceu que Deus era justo, buscaram a misericórdia de Deus, clamaram a Deus, se arrependeram e Deus os aceitou e deu a eles, né, o seu perdão. Então, e Jonas, filhinho mimado de Deus, oh Deus, a bênção é só para mim, não é para eles não, eles são ruins. Jonas, e você? É bom, Jonas? A misericórdia que eu estou estendendo para eles não é a mesma que eu estou estendendo para ti? Então, Jonas e os ninivitas, no mesmo sol de justiça e graça de Deus. Então, a demonstração do amor e da misericórdia de Deus nos ensina, e está registrado na Bíblia, né, que é para todos, inclusive para os inimigos nossos. Deus é misericordioso. E as boas novas de Deus estão nas nossas mãos, nas nossas vidas. Nós somos as testemunhas que Jesus deixou com o poder de Deus, do Espírito Santo, para anunciarmos as grandezas, anunciarmos a misericórdia, anunciarmos a bondade, anunciarmos que a vida não acaba aqui, a vida é eterna e nós precisamos cuidar dela agora. Precisamos nos religar ao Criador. Precisamos estarmos novamente em comunhão com o Pai. Até Jesus Cristo, Deus era o Deus forte, todo-poderoso, mas o Deus afastado, como nós lemos em Isaías, né?
tão alto como são os céus, né? Era o caminho de Deus e o dos homens aqui, tão separado, tão distintos. Mas Deus agora fez um caminho de volta para o lar. Então nós temos aqui Jesus. Nós temos aqui a palavra de Deus. Nós temos aqui o perdão para Jonas, para mim, para você. E para toda a humanidade que precisa ouvir de Jesus. Muito bem. Paulo, em Romanos 10, fala justamente sobre isso, sobre nós, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra as perguntas que nós fizemos, né? Tá? Então, invocar o nome do Senhor. Chamar Deus para perto. Chamar Deus de Pai. Chamá-lo. Deus, me ajuda. Invocar o nome do Senhor. Como, porém, vão invocar aquele em que não creram, não conhecem, não sabem, não creem. Porque para crer, para eu acreditar, eu tenho que conhecer. Né? É essa desconfiança, e cada vez mais com esse fake vida que a gente vive, mais desconfiança ainda. Como eu vou crer? Como eu vou depositar minha fé? Né? Como invocarão? Né? Se não crerem? Como vão ter fé se não virem a ação de Deus através da minha vida, da tua vida? O efeito da vida com Deus. Paulo continua perguntando: como crerão naquele de quem nada ouviram? Então a fé vem pelo ouvir. Eu tenho que, né, receber conhecimento, ver a prática na vida dos outros e daí crer. Não ouviram. Então ele vai perguntando, mas por que eles não ouviram? Como ouvirão se não há quem? Ele usa a palavra pregue, né? É anuncie, proclame, mostre. Né? Nós temos uma frase muito famosa, né, do teólogo, né, que fala assim: anuncie sempre a Cristo. E se for preciso, use palavras. O anunciar não são através de palavras. O anunciar é através da própria vida. Porque Deus está vivendo em nós. Então, a nossa vida vai demonstrar, vai mostrar, vai falar, vai ser visível a presença de Deus. Nós somos as cartas vivas de Deus. 2 Coríntios. E como ouvirão se não há quem pregue, quem anuncie? E assim a fé vem pela pregação, pela anunciação, pela proclamação. E essa pregação pela palavra de Cristo. Né? Em outro, então nós vimos aqui os 5 passos, né? Invocar para ser salvo, invocar pela fé, né? Crer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só podemos crer, então o terceiro, só podemos crer se tivermos ouvido, e só vai ouvir se alguém falar. E a fé salvadora, através do ouvir, palavra de Deus, salva. Muito bem, essa palavra está nos nossos corações, na nossa vida, nos nossos lábios. A palavra de Deus também, ela vai sustentar, não é? Isso é só o começo, salvação é a porta de entrada. Jesus fala, eu sou a porta. Né? Mas atrás da porta, o que tem? Se eu estou dentro, tem uma imensidão lá fora. Se eu estou fora, estou entrando, né?
sendo abrigado, refugiado, né? Sendo acolhido, hospedado ou morando, né? Dentro da porta. Então, a salvação é a porta, né? Da morada, da comunhão com Deus. Agora, dentro, então Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Então, na nossa vida, Jesus muitas vezes está fora, do lado de fora. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, abrir a porta, e ele fala, se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus traz a palavra de Deus que é alimento. Alimento para nossas vidas, é alimento espiritual. E então, vai sustentar a nossa fé, vai fortalecer-nos, vai fazer-nos crescer a nossa vida, né? Espiritual, mental, intelectual, né? Nós precisamos de Deus para termos sabedoria, para termos visão, para termos objetivos, para vivermos, precisamos de Deus. E a nossa fé é alimentada, a nossa espiritualidade é cultivada, nós somos cuidados, né? Jesus fala, o Pai é o lavrador, eu sou a videira e vós os ramos. Quer dizer, nós estamos ligados em Deus e Deus cuidando de nós. Então precisamos da palavra de Deus, né? Mateus 4, Jesus cita o Antigo Testamento falando, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, diz que pão, o que é pão? É um alimento diário, é um alimento que a gente precisa constantemente para renovar as nossas forças, né? Para construir o nosso corpo. Então, o alimento é super necessário e pão é das coisas mais comuns, né, que Jesus está falando e comparando com a palavra de Deus, com a Bíblia. E a nossa vida espiritual é alimentada, é sustentada através da palavra de Deus, né? Então não podemos negligenciar, não podemos fazer greve de fome da palavra de Deus. Vão morrer, vão ficar raquíticos, né? Inanimados, sem forças. Precisamos da palavra de Deus para sustento, para fortaleza nossa. E também compara com leite, né? Leite genuíno, leite espiritual. Quer dizer, então existem falsos leites espirituais. Então, a palavra de Deus é um genuíno. É interessante esse rótulo, né? Tá? O marketing gosta de fazer um monte de rótulos, né? Mas aqui, né, Pedro está preocupado com a saúde, está preocupado com a criança espiritual que podemos ser, está preocupado com o cálcio dos nossos ossos, está preocupado que nós não estejamos nos alimentando adequadamente e que o leite, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, esteja sendo ingerida, nós estejamos cultivando isso através da leitura diária da Bíblia, através da citação das promessas de Deus, através da fé na palavra de Deus. É exercício diário. Água, Jesus comparou, né? Tá? Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, né? Opa! A Cleusa, né, que deu aula outro dia, né? Minha esposa, ela precisaria tomar aquela famosa regra, né? 2 a 3 litros de água por dia. Quando ela consegue fazer uma garrafinha de meio litro, né? 3/4 de litro, ali ela fica muito contente, porque a água é saúde, né? Ela purifica, ela ajuda a limpar né? O nosso interior, né? Tá? O nosso sangue e tudo mais. Mel.
né? Então, a palavra é pão, leite, água, mel, né? 3, 4 alimentos assim, né? Mel é mais doce que o mel, nós lemos no Salmo, né? E, e isso quer dizer que é energia, né? Que ela não só ficamos assim, como se fala, degustamos um sabor agradável, tá? Mas ao mesmo tempo ele é energético, ele nos dá energia para caminharmos, né? A alegria no nosso coração, a alegria do Senhor é a nossa força, né? E a palavra de Deus, ela nos sustenta também nessa direção. Muito bem. Para conhecer a palavra, a vontade de Deus, é outra questão, né? Não é somente conhecer a pessoa de Deus, não somente os propósitos, a bondade, né? As promessas, tá? Mas também a vontade de Deus. O que Deus quer? O que Deus está fazendo? O que é o propósito da nossa existência, da igreja, dos irmãos, da família, né? Do meu trabalho, do sustento, tudo. Onde que isso encaixa com Deus e a sua vontade e a vida que emana dele, né? Se não existisse a Bíblia, com certeza a gente não conheceria os atributos, a natureza de Deus, o seu mover, o seu agir, não teríamos os relatos, os testemunhos e as experiências, né, que ali estão relatadas, contidas, né, tá? Existiriam outros meios, como nós já falamos, né, de tentar entender a vida através né, do cotidiano, né, e através das discussões, das ideologias, né? Tem tanta gente que gosta né? De elocubrar, de criar teorias, né? Então, tem bastante maneira, mas conhecer a vontade de Deus seria muito, muito, muito difícil no caos em que nós vivemos. Então, a Bíblia não pode ser substituída, né? Pela experiência humana, pela sabedoria humana, tá? Porque ela não emana de nós. Ela é o resultado, a Bíblia é o resultado, é a revelação de Deus para nós. É Deus se revelando na nossa existência, na existência humana, da humanidade através dos séculos. Então, muito teólogo vai para a faculdade, vai para, né, com a intenção de colocar Deus como um experimento, como um conhecimento humano e criar uma tese, criar uma teoria, criar né, facilitar o seu entendimento da vida, né? Mas Deus não é experimento. Deus não é finito. Deus não é aquele que você conheceu e pronto, acabou. Não. Deus é infinito na sua existência, Deus é infinito na sua sabedoria, no seu poder. Nós conhecemos a Deus, nós aprendemos de Deus, tudo porque Ele é a fonte. Então, precisamos da Bíblia para justamente conseguirmos apalpar essa realidade. Conseguimos trazer essa realidade próxima de nós. O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita. Conhecer a perfeição que vem de Deus restaura a alma. Ter as nossas tortuosidades, né, sendo trabalhadas, sendo assim cuidadas, como Jesus falou, né, pelo bom agricultor, por aquele que conhece nós desde o ventre das nossas mães. Informes ainda,
já éramos cuidados por Ele. Então, não podemos substituir a Bíblia. A Bíblia é essa fonte onde a vontade de Deus a gente vai descobrindo através dessa convivência, desse caminhar, desse conhecimento e dessa prática com Ele. O Salmo 119 que nós lemos, né? O meu prazer está na lei do Senhor. Né? O Salmo 1 fala que devemos meditar de dia e de noite. Bem-aventurado somos, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, nós temos, né, a liberdade, tá? Nós temos a riqueza, nós temos versões que se adaptam, né, para o nosso entendimento, mas a Bíblia, ela deve ser a nossa amiga diária. Conhecer a vontade de Deus e para balizar a ação, né, o ministério, o serviço, né, de ir, de fazer discípulos, de batizar, ensinar a guardar todas as coisas, e tudo isso através do Espírito de Deus, através da graça de Deus, através da ação de demonstração do amor, da misericórdia que Deus tem tido por nós. Aprendemos com Ele, imitamos Ele e, como filhos e com o DNA de Deus, exercemos o serviço que não é por paga, mas é por resultado, por frutificação da ação da palavra, da graça, do poder e da presença de Deus em nós, a sua igreja. A igreja não tem placa, a igreja não tem endereço, a igreja é cada um de nós irmanados em comunhão e fortalecidos pela palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é amada, respeitada, ela é trazida para anunciar as grandezas de Deus. E a maior grandeza de Deus é esse amor incomensurável que nos cativa, que nos impulsiona e que o apóstolo Paulo, né, fala que ele é constrangido para buscar, para abraçar, para se doar em relação àqueles que estão sem o conhecimento, sem a vida, sem saber, errantes, porque não tem no seu coração esta palavra, não tem no seu coração essa fé, não ouviram, ninguém falou para eles. E eu estive em lugares onde o primeiro cristão que estava pisando naquela aldeia era eu. Então eu sei que quão necessário, quão urgente é nós vivermos o Evangelho, nós vivermos a palavra de Deus, nós vivermos e praticarmos e sermos a mensagem de Deus para esse mundo tão doente. Seja você, meu irmão, o instrumento de Deus, do carinho de Deus, da demonstração de Deus, da voz de Deus, que clama, que busca pelos seus filhos. O Pai que deu tudo, que apostou tudo, que não poupou o seu próprio filho, para que nós tivéssemos essa palavra. Jonas, um dia, ele não quis ser o mensageiro.
por suas razões, por toda a dor que ele tinha, patriótica, etc. Mas não era o propósito de Deus de condenar. O propósito de Deus é buscar e achar o perdido. Que Deus nos abençoe a reconhecer que a palavra de Deus, o conhecer a palavra de Deus, o praticar as palavras de Deus, tá? Ela resulta nesse fruto que é sermos a palavra viva em nós, anunciando a bondade, a graça, a salvação através daquele que é o Salvador, daquele que é o todo amor, daquele que, sendo nós inimigos, tá? Ele não poupou a sua própria vida, tá? E se deu por um inimigo e nos resgatou, nos tirou desse caminho mau, caminho em que o resultado seria somente um fim lamentável. Mas hoje nós temos esperança. Hoje nós temos a graça, a palavra de Deus. Hoje nós temos Deus, e Deus sempre foi a favor da humanidade. Sempre foi a favor de nós. Sempre buscou os seus filhos. E Ele chama de adoradores. Ele chama de verdadeiros. Ele chama de justos. Ele chama de amados do Pai. Que Deus abençoe a nós, que essa palavra, né, que a Bíblia não seja na tua casa um amuleto, não seja na tua casa um adorno, não seja na tua vida um peso, mas seja gerador da palavra de Deus. É essa a minha oração, é essa a nossa lição de hoje, entendendo, né, que a necessidade de anunciar, de proclamar, não é a Bíblia como um objeto, mas é a verdade, é a mensagem, é a revelação, é a própria solução, a própria natureza de Deus, a vontade de Deus de buscar o perdido, de nos levar para casa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.